Eles já têm a embora. Ui, vou virar os o todos, outro sei é que é não ver. mete cedo. Estou em cima da base deles. Mas também foram para a nossa 1. Sim, estavam em Bora, cima da bora, nossa bora. base. Oba! Aí não está ninguém, Augusto. Na base deles, na base deles. Não, estavam Cima. na nossa. Estavam na nossa, na em nossa, cima. na nossa, em cima. Aonde? Não Não, sei. Tudo cá em cima não dá para ver, não é? Ah! Caralho. Não está, na Bruno não está. Deve estar nas cantinas. Ou nas casas de banhos. Está aí contigo, Capelas? Não, é pré-feia. Que caraças. Está atrás, acho eu, Capelas. Vê lá. Acho que vi que um voltou a passar. Deve estar na cantina, após contigo. Deixa entrar, ele que venha ter connosco. Ah, mas eu quero matá-lo. Estou de CQB. E já não aos tiros um ao outro e tudo. Olha aí, esconde-se embaixo na esquerda. Nas casas. Está com o gosto, ajuda. Sobe a escada, sobe a escada. Tu tens que saber o que é. Ai, a pistola. Pistola dali. Ai, vamos ser todos bonitos. Round start. Vamos ser todos bonitos. Está bonita. Cala que eu ouvido